Uma reportagem da revista Cruzoé informa que o presidente Jair Bolsonaro teria decidido sair do PSL e feito uma convocação para comunicar a decisão. O encontro teria sido marcado para amanhã no Palácio do Planalto. Deputados das alas bolsonaristas e bivaristas ligados ao presidente do partido, o deputado federal Luciano Bivar, foram convocados para o encontro. Segundo aliados, Bolsonaro deve anunciar que irá para um partido criado do zero e reforçar que aqueles que quiserem acompanhá-lo serão bem-vindos. Na última semana, em entrevista à Globo News, Bivar afirmou que o conservadorismo radical, representado pelo clã Bolsonaro, não tem mais espaço junto do liberalismo de parte da legenda. Fala, Vera. Olha, isso ficou já claro, ele vai mesmo deixar o partido, quer levar consigo a maioria da bancada, pelo menos aqueles mais fiéis a ele. Acho uma jogada ruim para um ano não eleitoral. Você sai de um partido que tem um fundo partidário grande, um fundo eleitoral para o ano eleitoral também ele muito significativo, e vai para uma legenda criada do zero, na qual você ainda tem que colher assinaturas, tem todo um processo que para ele não vai fazer muita diferença, porque ele não disputará a eleição, mas para criar prefeitos e vereadores no Brasil todo, portanto fazer uma base de apoio, algo que ele sempre despreza, mas que no fim do dia é sim importante, vai ser complicado, vai ser bastante complexo. Vamos ver quantos ele vai conseguir arregimentar em torno de si. Essa briga no seio da direita, ela continua, Brown. A ida do Bolsonaro à Paraíba já foi objeto de uma reclamação do deputado Julian Lemos, que é um dos mais próximos do Bolsonaro, a quem nós entrevistamos aqui nos Pingos nos Is, foi um dos coordenadores da sua campanha, coordenou a parte operacional, logística da campanha, foi fundamental para que ele desembarcasse no PSL, foi ele que costurou com o Luciano Bivar essa ida, e se sentiu ali bastante contrariado pelo fato de que Bolsonaro foi à Paraíba juntamente com um dos líderes do Centrão, o ex-ministro também da Dilma Rousseff, Aguinaldo Ribeiro, que é do PP. Então, Bolsonaro vai se aproximando dessa política tradicional à medida em que os espaços se fecham com a nova política. O filho dele, Eduardo Bolsonaro, de novo, fez um tweet ofensivo a Bebiano, ao general Santos Cruz, a Joyce Hasselmann, Alexandre Frota e outros caídos do bolsonarismo, e essas pessoas repetiram. Bebiano falou comigo, disse que se ele passasse uma semana num sítio com Eduardo Bolsonaro, ele ia voltar uma pessoa bem melhor, mais educada, e que ele acaba atrapalhando o pai dele com esse tipo de postura. Então veja que a cisânia continua, é um momento que não deveria ser de cisânia. Se você tem de votar a mudança para condenação após segunda instância, se você tem que votar todas essas reformas, se você tem que votar MP, por exemplo, que vai mudar as regras da multa do FGTS, se você tem que votar a autonomia do Banco Central, tem uma série de medidas para a qual você deveria ter paz no parlamento, até para não deixar criar esse tipo de debate político, mas o Bolsonaro, como disse bem o Josias, ele não age para aglutinar, ele age para espalhar a brasa. Vamos ver que tipo de impacto isso vai ter na agenda do ministro Paulo Guedes, que está lá no Congresso, mas sem nenhuma perspectiva de ser votado ainda neste ano, Brown. Eu lembro que essa é a nossa pergunta de hoje. Você também dá a sua opinião. O que é que você acha dessa possibilidade da saída de Bolsonaro do PSL? Você grava um vídeo, manda para o nosso WhatsApp 931 17 0620. Vai você, Constantino. Olha, a gente já falou muito aqui que essa briga dentro do PSL não podia terminar com paz. Seria muito difícil porque pontes foram implodidas no caminho e ficou uma situação insustentável, né? Apresenta-se argumentos supostamente nobres de cada lado e a gente sabe que, na verdade, não são tão nobres assim os interesses por trás. O presidente alega que quer ter o controle, transparência, tem medo disso contaminá-lo amanhã, se ele não tiver o controle do partido e tudo mais. E eu lembro que eu já trouxe aqui a seguinte reflexão: se ele de fato sair do partido, abrindo mão do fundo partidário, ele ao menos vai estar endossando com ações esse discurso, né? Então isso precisa ser reconhecido. Ele saindo do partido e deixando para trás mais de 100 milhões de fundo partidário, há uma controvérsia aí que alguns advogados dele teriam aventado a possibilidade de que, se mais da metade da bancada for junto, eles levariam ou teriam chance de brigar pelo fundo partidário. Aí já vê que não é uma coisa tão nobre assim, mas, de fato, ele sair do partido correndo o risco de deixar para trás essa montanha de dinheiro e num ano eleitoral onde ele pode enfraquecer muito a base bolsonarista municipal,
né, que vai ser fundamental para uma disputa de reeleição lá na frente, é um ato, no mínimo, de coragem, ousadia e de alguém que realmente está incomodado ali demais com a situação da falta de controle. E também mostra outra coisa, a candidatura de Bolsonaro foi uma candidatura avulsa que, pela legislação eleitoral, obrigar um partido e proibir a candidatura avulsa, que na minha opinião é um erro, ele teve que fazer o acordo lá com o partido de aluguel do Bivar, né? Então, isso é a origem do problema. Assim como a origem do problema do Laranjal está na lei também, que obriga uma cota feminina e por aí vai. Quer dizer, a legislação vai criando um monte de situações ali que, como a gente diz, da burocracia, né? Cria dificuldades legais para vender depois facilidades ilegais, né? E isso gera muito problema também na política brasileira. Agora, é óbvio que a prioridade dele, num primeiro ano de mandato, com uma agenda bastante reformista pela frente, não deveria ser isso, né? Eu acompanhei muito a turma do Partido Novo, que criou um partido do zero, e eu sei o quão difícil isso é. É óbvio que o Bolsonaro, sendo Bolsonaro, né, com mais de 5 milhões e pouco de seguidores só no Twitter e por aí vai, sendo presidente, tendo uma militância, uma base espalhada pelo país todo, é óbvio que ele consegue ali as 500 mil assinaturas com relativa tranquilidade. Ele pode ir para o estilo de crowdfunding, como ele já falou, do próprio Partido Novo, né, adesão voluntária, vaquinha, e também vai levantar muito dinheiro, se for por esse caminho, provavelmente. A gente sabe que tem uma militância ali muito comprometida com ele, com o presidente, tudo mais. Então, tudo isso é verdade, né? Mas desvia foco e demonstra que as prioridades não são exatamente aquelas que talvez devessem ser num país que tem ainda muitos problemas e tem uma agenda boa de reformas por trás. Então, eu acho que é um tiro muito incerto. Abrir mão é um dilema, né? Abrir mão, possivelmente, de muitas características também positivas para a sua governabilidade e até mesmo o seu projeto de poder, mas se ele está indo por esse caminho, é sinal que ele considerou que o que ele deixava na mesa, o que ele perdia, era ainda maior, ficando no PSL, né? Então, vamos ver onde isso vai dar. Eu acho que, no mínimo, isso é uma baita energia deslocada para essa questão partidária, em vez de ser voltada para a questão da política de reformas. Diga, Josias. Eu procuro ter sempre algum cuidado quando analiso o comportamento político do Bolsonaro, que você não pode desprezar um personagem que era um deputado do baixíssimo clero e hoje está no Palácio do Planalto. Então, alguma competência política ele tem. Mas não há, nesse movimento que ele está fazendo em relação ao PSL, eu não consigo enxergar, por mais esforço que faça, nada de positivo, nada de inteligente. Deixar um partido. Ele fez um negócio ao entrar no partido. Ele precisava de uma legenda, negociou com várias e fechou um negócio com o Luciano Bivar. Se fechou o negócio, completa o negócio. Então, agora era hora de negociar esse caixa que está lá, um caixa milionário que ele, Bolsonaro, ajudou a compor, porque esse caixa é calculado com base na bancada dos partidos na Câmara dos Deputados, e essa bancada cresceu em função do Bolsonaro, era hora dele chegar, e pelo que eu sei do Bivar, pelo que recolhi de informações sobre o personagem, ele é de sentar na mesa e negociar, não é um sujeito de quebrar lanças. Então, o Bolsonaro poderia ter complementado a negociação e, em tese, ele só teria a ganhar, porque nós temos eleição municipal no ano que vem, ele ampliaria o seu espectro político, elegendo prefeitos em praças importantes, compondo ali uma legião de vereadores que vão ajudar na próxima eleição federal, mas ele não faz nada disso. E, além de não fazer esse complemento com vistas à eleição municipal, ele escangalha com o único partido que votava ali fechado com ele. Ele tinha 53, 54 votos do PSL, agora ele está com metade da bancada, numa hora que você precisa aprovar reformas ainda muito relevantes. Então, não consigo enxergar inteligência nesse movimento. Em época de crise, um presidente precisa buscar aliados e evitar brigas. O pior conselheiro nessas horas é aquele assessor, aquele amigo que quer ver o sangue dos adversários. O Bolsonaro já não gosta de sentar à mesa, ele prefere virar a mesa. E ainda se cercou de auxiliares que são piromaníacos.
gente que se especializou em riscar o fósforo e jogar gasolina em cima. Então, esse é o cenário. Não consigo enxergar inteligência no movimento que o presidente faz em relação ao PSL. Não é lógico e não deveria estar sendo feito agora, nesse momento em que o governo precisa de base no Congresso, precisa de voto no Congresso e deveria olhar a eleição do ano que vem.